Fala pessoal, tudo bem? João Crapina aqui, analista CNPI da Suno Internacional. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Vitor Saito e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Visa. Acho que muitos de vocês conhecem a empresa, mas antes de a gente começar a falar da empresa, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações. E além disso, deixe nos comentários as próximas empresas que vocês querem que a gente analise. Bom, Vitor, fala um pouco da Visa pra gente, como funciona o modelo de negócio, o que ela faz, como funciona o sistema de pagamento. Tá bom, mas antes da gente entrar direto de como a Visa ganha dinheiro, é bom a gente entender primeiro como é que funciona todo o processo de uma transação, né, no cartão de crédito ou no cartão de débito. Então, sempre que a gente, consumidor, vai numa loja, por exemplo, e passa lá o cartão na maquininha, tem 5 agentes envolvidos. O consumidor, então a gente que está com o cartão, o banco emissor, que é o banco que emite esse cartão, pode ser de crédito ou de débito, tem a rede, que no caso os mais conhecidos são a Visa e a Mastercard, tem o banco adquirente, então aqui no Brasil são muito famosos a Rede, a GetNet, a Stone, Cielo, por exemplo, né? E eles são bancos que adquirem, né, os lojistas e os lojistas, né? Então são esses 5 agentes. E como é que funciona todo o processo de uma transação? Assim que o consumidor ele passa o cartão na maquininha, né, então o lojista meio que ele vai falar para o banco adquirente que houve uma transação, o banco adquirente vai passar essa informação para a rede, Visa Mastercard, e a rede vai passar essa transação, né, todos os dados, o processamento, vai passar isso também para o banco emissor. Né, o banco emissor do cartão, se for de débito, ele vai ver se tem saldo na conta corrente, e se for o cartão de crédito, ele vai ver se tem uma linha de crédito autorizada para o consumidor. Assim que o pagamento for autorizado pelo banco emissor, volta todo esse fluxo, só que um fluxo de dinheiro, né? Então, vai sair o dinheiro da conta do consumidor para o banco emissor, do banco emissor vai sair para a rede, e da rede para o banco adquirente, do banco adquirente para o lojista, né? Então, tem todo esse ciclo aí de transação. E aí, só para também dar o nome aos bois, vamos supor que eu estou indo lá no McDonald's, né, comprar um Big Mac, eu peço um Big Mac lá na loja, né? Passo o cartão, né? Esse cartão pode ser de qualquer banco, né? O Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Nubank, enfim. Vamos supor que eu tenho o cartão da Nubank, passo lá meu cartão de crédito, né? E o lojista nesse exemplo é o McDonald's, e vamos supor que o McDonald's trabalha com a rede. E aí, como é que funciona, então, a monetização da Visa em si, né? Eles cobram uma taxa, né? A Visa, ela não é uma instituição financeira, ela é basicamente uma rede, né, como o próprio nome diz, ela é um intermediário, ela vai conectar, ela faz a comunicação entre bancos, né, no caso entre o banco emissor do cartão e o banco adquirente. Tá? E ela cobra uma taxa que eles chamam de tarifa de intercâmbio. Eles não divulgam, né, quanto que é a taxa, mas numa transação, geralmente, em média, dá para dizer que é uns 3%. Então vamos supor que eu fui num restaurante e gastei R$100. Desses R$100, 97 vai para o restaurante, R$3 ele é compartilhado entre todos esses 3 agentes que sobraram, né? Então, é compartilhado entre a rede, Visa Mastercard, né? No caso a Visa aqui, compartilhado entre o banco emissor e o banco adquirente. Normalmente, a maior parte da taxa vai para o banco emissor do cartão de crédito, tá? Um pouquíssimo vai para o banco adquirente, no caso Cielo, Stone, enfim. Em média, assim, um zero, eu estava vendo, né, uma tabela que a Visa divulga, então para cartão de débito, por exemplo, eles têm uma taxa de 0,2% sobre a transação e cartão de crédito 0,3%. Então, mais ou menos isso, tá? Porque a maior parte das transações da Visa vem de consumidores de cartão de crédito e débito, não é muito no comercial, é mais consumidor mesmo, né? E boa parte vem também dos Estados Unidos, então acho que essa é uma taxa bem razoável, bem plausível. Beleza, então é como se ela fosse um pedágio para a transação ir para um lado e voltar. E apesar de ser uma pequena taxa, por ser um volume muito grande, imagino que deve ser uma receita bastante grande. Exatamente. Mas antes de a gente começar a falar da parte dos financeiros da empresa, conta um pouco para a gente por que a Visa se tornou essa empresa tão relevante, junto com a Mastercard, por exemplo. Hoje é um oligopólio no meio de pagamentos. O que fez elas se tornarem as principais desse setor? Certo, então a história da Visa começa lá no final da década de 50, tá? Em 1958. Então um funcionário do Bank of America,
ele quis criar um programa, né, de cartão de crédito, basicamente, que chamava Bank Americard. Tá, então, basicamente, e nessa época o Bank of America ainda não era o Bank of America que a gente conhece hoje, ele era um banco muito mais concentrado no estado da Califórnia, né, e lá no estado da Califórnia, esse funcionário do Bank of America, ele distribuiu vários cartões de crédito, né, de graça, assim, recebeu, você já pode usar, tá, não teve aquela toda análise de crédito que os bancos fazem normalmente hoje, né, e eles concentraram muito também numa cidade que chama Fresno, né? Então, se eu não me engano, tinha 100 mil, 200 mil pessoas, né? A população. Tá? Então, e o Bank of America tinha, acho que metade desses clientes, tá? Desses 200 mil, 200 e pouco mil, metade já era cliente do Bank of America. Então, já tinha uma escala até que fácil, assim, de pegar, né, nessa cidade. E aí eles também conseguiram convencer todos os lojistas a participarem disso, né? Então, os lojistas têm que aceitar esse cartão para passar. Então, meio que isso. O Bank of America ele estava funcionando como uma rede, né, no início, entre usuários, né, seus clientes que têm o cartão, e os lojistas, tá? Então, os lojistas têm que aceitar participar e os usuários têm que aceitar também usar o cartão de crédito para isso funcionar. Só que aí teve um evento aí, né, o crédito ficou tudo ficou fora de controle, né? Então estava tendo muita fraude, as pessoas não estavam comprando, não estavam pagando a dívida para o banco, né? E o funcionário que teve essa ideia acabou sendo demitido. Mas no final, né, depois de alguns anos, meio que esse programa deu certo. Os outros bancos, né, viram isso acontecer e copiaram o Bank of America, né? Então eles também começaram a emitir cartão, tá? E aí no final, né, acho que na década de 60 já, era normal ver uma pessoa andando na rua com 10 cartões na carteira, tá? E aí um cartão você tinha que usar num restaurante, outro cartão você tinha que usar na farmácia, né? Então, tipo, não são todos os estabelecimentos que aceitavam todos os cartões. E a partir disso, alguns bancos da região formaram um consórcio junto com o Bank of America, né, para criar, né, essa parceria e fazer uma rede única, tá? E aí que surgiu a Visa, né? O Bank Americard, ele acabou se tornando o Visa. Então foi assim que nasceu a Visa, né? E foi um grupo de parceria entre bancos, né? É um grupo que queria estar lá participando dessa rede, né? Então os cartões desses bancos passavam nas lojas que aceitavam estar em parceria com esses bancos também, né? E aí também daí que surge a Mastercard, que são os bancos que ficaram de fora desse consórcio da Visa, eles também quiseram fazer uma rede para facilitar todo o processamento de dados, de pagamentos, etc. Né? E aí surgiu a Mastercard. E depois de algumas décadas, né, a Visa ela acabou conquistando todo os Estados Unidos e também globalmente. Então hoje Visa e Mastercard formam um oligopólio mundial. Tá? E basicamente a principal vantagem dessas duas é o efeito de rede, né? Então, basicamente, ela é uma empresa que facilita a comunicação entre bancos, não só nos Estados Unidos, mas bancos entre vários países. Bom, agora que você falou um pouco do modelo de negócio, como a Visa foi criada e em relação à competição também, como isso se traduz nos demonstrativos financeiros, Vitor? Bom, a Visa hoje gera uma receita de mais ou menos 30 bilhões de dólares. É interessante ver que, mesmo nos últimos 10 anos, ela cresce essa receita, por exemplo, uns 10% ao ano, tá? E nos últimos 5 também. Hoje ela transaciona uns 12,3 trilhões de dólares por ano, tá? E mesmo assim ela consegue crescer, né, essa receita. Fato curioso, né? A maior parte das transações globais ainda é feito em dinheiro. Né? Se eu não me engano, uns 85% das transações ainda é feito em dinheiro, então tem essa tendência favorável para a Visa, né, das pessoas começarem a usar menos dinheiro em espécie e passar a usar mais cartão. Né? Então, tem esse componente de crescimento pela frente. Tá? E a taxa, né, que a Visa cobra, embora tenha assim, alguma parte fixa, eu acredito que a maior parte seja um percentual da transação. Né? Então, como eu falei, um 0,2%, 0,3%. Então, ela não precisa aumentar essa taxa para crescer a receita dela. Né? Porque pensa que um comércio, né, conforme eles vão aumentando o preço dos produtos,
essa taxa, embora seja fixa, né, percentualmente falando, o nominal, né, a receita nominal da Visa vai crescendo. Então, meio que o pricing, ela se aproveita do pricing power, né, o repasse de inflação dos próprios estabelecimentos. Né, e, enfim, margens absurdas, né, mais de 50% de margem líquida, e lucro operacional, lucro líquido também crescendo aí em torno de 10% ao ano nos últimos 5 anos. Então, o lucro líquido dela hoje é mais ou menos 17 bilhões de dólares, tá? E é uma empresa super rentável também, um ROI na casa aí dos 30%, né, histórico. Bom, então a gente viu que é uma empresa maravilhosa, com vantagens competitivas e que tem ainda muito que crescer. Mas você enxerga alguns riscos nessa empresa? Bom, acho que risco, assim, em termos de competição direta, eu não vejo um risco tão alto, né? Se alguém quiser ser uma Visa ou uma Mastercard, né? Acho muito difícil de um player novo entrar justamente pelo efeito de rede que essas duas já têm globalmente. Né? Talvez um risco a ser analisado é se algum tipo de sistema novo surgir, né? Alguma mudança no comportamento ou no sistema utilizado entre os compradores e os vendedores. Né? Então, se a gente pega a China, por exemplo, né, lá o sistema de pagamentos que mais funciona na China é o meio de pagamento digital, feito pela Alipay e o WeChat Pay. Né? Meio que o Alipay e o WeChat Pay, eles fazem... Né, eles são o próprio banco emissor, o banco adquirente e a rede, né, digamos assim, entre aspas. Mas na China tem todo um contexto histórico, cultural, que levou, né, a população chinesa a adotar esse WeChat Pay e o Alipay. Né? Que acho muito difícil disso acontecer aqui no Ocidente. A China ela passou por um processo histórico que eles pularam etapas. Né? O chinês ele basicamente saiu do dinheiro espécie para meio de pagamento digital via smartphone. Né? Eles não tiveram todo esse desenvolvimento da década de 50 e 60 de cartões de crédito que teve nos Estados Unidos. Né? Isso porque lá o sistema bancário era dominado por bancos estatais e os bancos estatais focavam somente em grandes empresas, negligenciando a população e pequenas e médias empresas. Né? Então, acho muito difícil disso acontecer aqui no Ocidente, mas acho que é um risco a ser monitorado. Tá? Mas só para fechar, então, né, a Visa é uma empresa, né, bem quality, com um efeito de rede monstruoso. Né? Ela basicamente é um centro de comunicação, né? É um meio muito mais eficiente de centralizar todo esse processamento de pagamento, né, do que, né, se não existir a Visa Mastercard, vai acontecer como no passado, onde cada consumidor tem que ficar carregando trocentos cartões, porque um cartão não funciona em um lugar, outro cartão não funciona em outro, então a Visa e a Mastercard trazem muita eficiência nesse sentido, tá? E é um baita efeito de rede. Ela é uma empresa também que cresce sem reinvestir capital, então basicamente é quase, acho que até mais, né? Todo o lucro líquido, mais do que o lucro líquido, é convertido em fluxo de caixa livre, tá? Porque ela não tem muito capex, né? O capex é bem mínimo assim, e ela também não tem o que fazer com o dinheiro que sobra. Então ela historicamente distribui tudo via recompras e dividendos para os acionistas, e ao mesmo tempo ela vai crescendo, né? Como eu falei, tem esses fatores de crescimento, esses drivers, que é a migração do dinheiro para cartão, né, e também o pricing e o repasse de inflação que os próprios lojistas vão passando para os compradores. E pessoal, não esqueçam que a Suno ainda está na Black Friday, a gente vai estar deixando o link aqui na descrição com o cupom, né, em todos os nossos planos, então Suno Internacional, Suno Black, Suno Premium. Então através do link vocês vão ter acesso ao desconto exclusivo. E não esqueça de deixar aqui nos comentários alguma outra empresa que vocês querem que a gente traga, e até a próxima.